Queridos, 3 semanas atrás, nós tivemos aqui uma grande festa, a festa da virada, 2025 para 2026. Uma reunião maravilhosa, no final, muita alegria, muito abraço, muito beijo, muito desejos de coisas boas, para esse ano, um belo jantar, uma festa maravilhosa. 3 semanas se passaram. Eu queria perguntar, seu problema de saúde, nessas 3 semanas, melhorou? Seu relacionamento com sua esposa, seu esposo, seu filho, seus pais, que às vezes, podem estar aí meio truncado, já foi resolvido? Não sei se em dezembro você estava desempregado, alguém desempregado, nessas 3 semanas você já arrumou o emprego? Aquilo que está no seu coração, aquela necessidade que você tem orado, tem suplicado, pedido a Deus uma solução, nessas 3 semanas Ele já respondeu? Hoje, 3º domingo de janeiro deste novo ano, que nós fizemos uma grande festa. Hoje não é só mais uma reunião. Hoje não é só mais uma data no calendário, na agenda do calendário da igreja. Hoje é um marco espiritual. Na Bíblia, marcos geralmente aparecem em momentos de mudança. Lá em 1 Samuel 7, no verso 12, está escrito assim, Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, aqui Samuel levanta uma pedra, em que ele a chamou de Ebenezer, que significa pedra de ajuda, como um memorial erigido para marcar o lugar onde Deus ajudou Israel a derrotar os filisteus, marcando ali o fim de um tempo de derrota e início de um tempo de vitória e amadurecimento espiritual. Queridos, a Bíblia nos ensina que os começos são importantes, muito importantes para Deus. Quando Deus inicia algo novo, quando Ele inicia, Ele chama o seu povo a olhar para Ele, a lembrar quem Ele é e a reafirmar a confiança nele. Sempre. Porque agindo dessa forma, olhando para Ele, lembrando quem Ele é e reafirmando a confiança nele, seremos encorajados a seguir em frente. É isso que nos encoraja. Nesse início de um novo ano, 3ª semana hoje, 3º domingo, nós estamos começando esse ano. Nós não sabemos tudo que esse ano nos trará.
tudo que virá sobre as nossas vidas. Nós não sabemos. Não sabemos quais serão as lutas que enfrentaremos, não sabemos quais serão os momentos de alegria, momentos de tristeza, os momentos de desafios que virão, não sabemos. E também não sabemos quais serão as mudanças que poderão acontecer em nossas vidas. Não sabemos de nada. O futuro não existe. Mas uma coisa nós sabemos, ou pelo menos devemos saber. Deus já está nesse ano. Ele não virá depois, como o Papai Noel, que só vai vir no próximo dia 25 de dezembro, né? Deus já está aqui, Ele não virá depois, e Ele nem será pego de surpresa com as nossas situações, com os nossos problemas. Por isso, a minha palavra, nesta noite, tem como o objetivo de estimular os irmãos, um estímulo, a vocês começarem esse ano firmados na esperança, tá? Fortalecidos na fé e perseverantes até o fim. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, nos dá essa direção, quando ele diz assim, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Sem vacilar requer fé e perseverança. Pois quem fez a promessa é fiel. Firmados na esperança, fortalecidos na fé e decididos a perseverar até o fim. Primeiro, vamos começar, irmãos. Coloca isso como objetivo da sua vida. Vamos começar este ano firmado na esperança. Vamos começar. O que eu vou falar aqui nesta noite não é uma palavra emocional, mas é uma palavra que ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Ela tem o poder de, quando nós chegarmos ao final deste ano, olharmos para trás e ver como foi mais leve e suave a nossa caminhada. Então ouça. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E vocês estão ouvindo a palavra de Deus. O fundamento, irmãos, a base, o alicerce da nossa esperança está em quem Deus é. Em quem Deus é. Nos capítulos 1, 2 e 3, até o verso 20, 1, 2 e 3 até o verso 20, do livro de Lamentações, nós temos uma narrativa de uma profunda lamentação do profeta Jeremias pela destruição de Jerusalém. Leiam lá para vocês verem. O coração dele estava esmagado de tanta dor. Leia lá a lamentação dele. Jeremias expressa a sua lamentação em um dos momentos mais difíceis da história do povo de Deus. Momento terrível. Jerusalém estava destruída, o povo de Deus estava sofrendo, e tudo que ele via parecia perdido, parecia não ter solução. Humanamente falando, não havia
motivo para esperança. Não havia. Se for olhar para o homem, para a natureza humana, não havia esperança. Talvez hoje nós aqui estamos passando por algumas coisas, não sei, que talvez nos tire a esperança. A gente fica meio desacreditado que a solução possa chegar. Mas Jeremias, no verso 21 do capítulo 3, ele toma uma atitude muito importante. É a atitude que eu quero que todos nós aqui tomemos. Quando ele declara para si mesmo, dizendo o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Irmãos, com essa atitude de Jeremias, ele nos ensina que esperança, ela não nasce do que nós vemos. O que Jeremias estava vendo só fazia brotar no coração dele tristeza, desilusão, desesperança, tudo isso. E talvez ainda alguma coisa a mais. Mas quando ele diz, quero trazer à memória, é porque ele se lembra que a esperança nasce do que nós lembramos sobre Deus. Será que você está entendendo isso? Irmãos, quando nós esquecemos quem Deus é, nós ficamos frágeis. A nossa força está nele. Quando nós esquecemos do que Deus já fez, nós desanimamos e entramos em desespero diante dos problemas que aparecem. Por isso que é sempre bom a gente estar lembrando o que Deus já fez. O povo de Deus, na travessia do Egito para a terra prometida, vivia esquecendo o que Deus tinha feito. Quando nós esquecemos a fidelidade de Deus, nós perdemos a esperança. A esperança se esgota. Mas quando nós lembramos que Deus é fiel, que Ele nunca abandona o seu povo, que as suas misericórdias se renovam cada manhã. Aí, queridos, a esperança volta a viver em nosso coração. Ela volta. Ela volta. Sabe, a vida e os anos mudam. Passamos 2025 para 2026. Estamos caminhando 2026 para 2027. Tudo isso vai mudando, mas Deus não muda. No verso 22 do mesmo capítulo 3 de Lamentações, Jeremias declara que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. E em Hebreus 13, no verso 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda. Tudo aqui muda, mas Deus não muda. Se nós estamos aqui hoje, é porque a fidelidade dele não mudou sobre as nossas vidas. Se atravessamos as lutas do ano passado, foi a misericórdia do Senhor que nos fez atravessá-las, nos trazendo até hoje aqui, a misericórdia dele. E é essa mesma misericórdia que estará conosco em cada dia deste novo ano. É a mesma misericórdia. Alegre-se por isso, creia nisso, porque é isso que vai fazer toda a diferença.
Na hora que você estiver passando os maus momentos da vida, lembre-se disso. A esperança cristã nos ensina que nos ensina a caminhar e não a desistir. É isso que a esperança cristã nos ensina. Ela nos ensina a caminhar. Com esperança eu caminho, eu não desisto. Salomão, em Provérbios 4,18, diz assim, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus compara a vida do justo com o nascer do sol. A aurora, a claridade, aquilo que você vê hoje aí, às 4 horas da manhã, 4:30, começando o tempo a clarear, essa aurora que aponta esse início da manhã, não surge forte. Você vê, acorde 4 horas da manhã e aprecia, aquela coisinha brotando, aquela penumbra, vai. Ela começa devagar, mas cresce até o dia ficar completo. Meio-dia, você vê o sol a pique. Assim é a nossa caminhada com Deus. Deus não trabalha com as nossas vidas com pressa. Não. Deus trabalha com processos. É árduo isso daqui, não é fácil não. Ele nos ensina pouco a pouco. Ele vai nos moldando, Ele nos molda dia a dia, gradativamente. Ele nos fortalece passo a passo. As lutas, irmãos, que nós passamos, as lutas que vocês enfrentam, as dificuldades que vocês estão enfrentando, muitas vezes o sofrimento pelo qual você está passando, é o trabalhar de Deus para te aperfeiçoar, para nos aperfeiçoar. Muitos cristãos se frustram porque querem, já resultados rápidos, resultados imediatos. Mas Deus quer crescimento verdadeiro. Resultado imediato muitas vezes vem mascarado. Que Deus quer crescimento verdadeiro. Lá em 2 Pedro, a carta de 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 18, diz assim, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crescer na graça, o crescer é um processo. Você vai crescendo. A criança nasceu, vai crescendo. Nasci, fui crescendo. Terça-feira agora eu faço 65 anos. E estou indo para perto do meu Senhor. O conhecimento de Deus, crescer na graça e no conhecimento, o conhecimento de Deus nos capacita a mantermos a esperança. Quando você aprende, quando você começa a ter conhecimento de quem Deus é, aquilo só te enche de esperança, fortalece a sua esperança, porque você sabe quem Ele é, que para Ele nada é impossível. A esperança cristã não nos chama, a parar quando as coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas. A esperança cristã não nos chama a parar nesses momentos, mas ela nos leva a caminhar, a continuar caminhando.
confiando em Deus, confiando nele. O cristão, queridos, não vive só de momentos de emoção, ele vive de fidelidade diária. Diária. Esse deve ser o nosso viver. Deus não promete um caminho fácil. Em toda a palavra dele, em momento algum, ele nos promete um caminho fácil. Um caminho limpo, fácil para a nossa caminhada. Não, ele nos promete não. Mas uma coisa ele promete: um caminho seguro. Com ele o caminho é seguro. Sem ele é perigoso. Amém? O segundo ponto que eu quero deixar aqui é dizer para os irmãos: vamos começar este ano fortalecidos na fé. Fortaleça na fé. Queridos, fé aqui, nesse contexto em que eu estou falando, não é apenas acreditar em Deus, mas é ter confiança obediente, baseada na revelação de Deus. Confiança obediente é confiar e obedecer. Fé é confiar em Deus e na sua palavra. Fé é descansar no que Deus prometeu, nos promete, que está aqui, ó. Fé é obedecer mesmo sem você ver. Fé é depender de Jesus. Dependência total. O incentivo, queridos, a vivermos por fé é que Deus nos sustenta no caminho. Isso é que nos incentiva a vivermos pela fé, confiando, entregando. É porque Ele nos sustenta no caminho. Eu tenho certeza que muitos aqui, ou todos, já experimentaram o sustento de Deus. Olha para o que Ele já fez. E creia que Ele continuará a fazer. Isaías 41:10 diz assim, ó: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel, com o meu braço forte. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós estamos passando. Ele sabe de tudo. Nada está oculto aos olhos dele. Nada, nada. Ele sabe que diante de um novo ano que se inicia, como nós estamos aí começando, surgem medos. Porque nós somos seres humanos. Surgem medos nos nossos corações. Porque é isso aí, a nossa fraqueza, a nossa natureza. Ninguém aqui é perfeito. Medo do futuro. Quantos aqui não têm medo do futuro? Né? Não digo nem, vamos ser tão pesado em dizer que tem medo, mas que o futuro às vezes nos deixa assim meio, deixa. Eu faço agora 65 anos, sou aposentado. Vocês viram agora, o salário mínimo foi reajustado em 6,79%. O reajuste do aposentado foi 3,90%. Se eu viver 30 anos mais,
qual será o meu salário daqui a 30 anos? Você acha que isso não deixa a gente meio... E é aí que você tem que ter esperança. E é aí que você tem que ter fé. De acreditar que Deus vai te sustentar. Medo de perder. Será que nós não temos medo de perder alguma coisa? Perder o emprego? Quando minhas filhas nasceram, a primeira filha nasceu, era o meu maior medo de perder o emprego. Eu falei, meu Deus, se eu perder o emprego, e agora eu tenho uma filha. Nasceu a segunda, o medo foi maior. E não levou 2 meses, eu perdi o emprego. Eu pirei. Teve um concurso aí para o Estado. Eu acho que já falei isso, mas alguns aqui... Como dizia o irmão Valdir, não estou gagá não. Só vou repetir porque tem pessoas que não ouviram. Né? Teve um concurso que a inscrição foi aqui na UFS. Eu saí ali de Jardim Cambori até a UFS. 4 quilômetros, 5, não sei, a pé. Para não gastar gasolina do carro. Por causa do medo do dinheiro acabar. Queridos, medo de perder, medo de não conseguir. Qual é o objetivo que você tem? Qual é o alvo? Qual é o sonho? O que você tem orado a Deus? O que você tem pedido a Ele? Medo de não conseguir. Por isso, Deus começa dizendo, nesse verso de Isaías 41:10, não temas, não temas. Ou viver o Evangelho, irmãos, não é fácil, mas a graça nos leva a viver. Não temas. Por que Deus disse a Israel, e também a nós aqui hoje, para não temer? Por que Ele disse isso? Porque o medo enfraquece, o medo paralisa, o medo rouba a paz. Você já, não sei, talvez alguma vez você já sentiu medo de uma coisa, você ficou muito alegrinho diante do medo, muito... Sai na rua, um molequinho ali fora, bota um revólver no seu nariz, o medo vai te paralisar. O medo paralisa. Leiam lá em Números, capítulo 13 e 14, sobre a história dos espias. 12 espias foram enviados para espiar a terra prometida. 10 olharam apenas as circunstâncias. Gigantes, cidades fortificadas. E aí o que aconteceu? Com medo, se enfraqueceram. Ficaram paralisados. Recuaram. Perderam a paz e desistiram da missão que foi dada por Moisés, a mando de Deus. O medo distorceu a visão deles. Tempo atrás, eu não sei se eu já falei isso, estava em casa eu com minha esposa sozinha, aliás, né? Hoje vivemos só nós dois. Aí quando chegou, sei lá, de madrugada, meia-noite, não sei que hora, não me recordo, porque se eu falar que foi meia-noite, minha mulher pode dizer, não, foi 00:10, entendeu? Então, foi um horário aí, né? Tarde. Eu comecei a escutar um barulhinho lá embaixo na cozinha. E aí eu parei assim, comecei a colocar o ouvido, falei, que barulho é esse? Gente, eu comecei a escutar gente arrombando a porta. Estão arrombando a porta. Amor, pega o telefone, liga para o 190. Fui e fechei a porta do quarto. Entendeu? Porque se pelo menos entrar lá, tem que entrar no quarto, está fechado, eu abro a porta, dá para a varanda, e berro para o lado de fora, e vai para o telefone, ligando para a polícia. Aí, a polícia está vindo, eu estou lá, aquele barulhinho, falei, meu Deus do céu. Rapaz, aquilo eu gelei. O medo. O medo faz a gente enxergar o que não existe, faz ouvir o que não tem. Medo é a miséria. Aí a polícia chegou, eu desci todo cabreiro pela porta da sala, abri a porta, o portão, os policiais entraram, rodaram a casa toda, botaram escada, olharam em cima da caixa d'água, falei, gente, tem a gente aqui. Olharam, só, se tinha, foi embora. Aí eu fui dormir,
Como é que dorme direito? No dia seguinte, estou eu lá na varanda, tomando café, olho para o pé da porta, estou vendo uns riscadinhos assim no pé da porta. Era uma cachorrinha desse tamanhozinho que eu tinha, a Pituca, que eu acho que a porta tem aquela, oh meu Deus, ela não fica totalmente fechada, tem aquela margenzinha, você bate nela, a cachorrinha passa a folga, a cachorrinha passando as unhinhas ali, e a porta fazendo barulho. Na minha cabeça o ladrão estava arrombando a porta, estava entrando. Isso é o medo, queridos. O medo distorceu a visão daqueles 10 espias. Olha o que Números 13, no verso 33 diz, vimos ali gigantes. Os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. Aí ele continua, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Quer dizer, que eles viram homens fortes, então o que eles estavam olhando para ele é que eles eram gafanhotos. Um mundo de homens, 10 homens, se enxergando gafanhoto. E assim também o éramos aos seus olhos. É tudo que eles imaginavam. Então veja o que o medo causa. E aí eu digo para vocês, vão lá na palavra, e deem mais uma olhada em alguns exemplos. Como Israel, diante de Golias, o servo que enterrou o talento. Lê lá, o que medo faz. Pedro andando sobre as águas. Pedro no barco, no mar, viu Jesus andando sobre as águas. E aí o que ele fala? Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedrão era fantástico, E ele disse, e Jesus disse, vem Pedro. E o que Pedro fez? Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Entretanto, reparando a força do vento, olha só, quando a gente olha para a circunstância, ele estava olhando para Jesus, caminhou. Quando ele reparou o vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Teve medo. O medo afunda, o medo destrói. Voltando lá ao verso de Isaías 41:10, Deus começa dizendo para não temer, e em seguida diz por que não devemos temer. Não temas, porque eu sou contigo. Ele é conosco. Oh, pitomba, cara. Ou a gente, que crença que a gente diz ter em Jesus? Que crença que a gente diz que crê, mas nas horas que a gente precisa de mostrar a nossa dependência, a nossa fé nele, a gente arreia pelo caminho. Queridos, um bom exemplo na Bíblia, que Deus está conosco, é Daniel na cova dos leões. Daniel 6:22 diz assim, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Deus não impediu Daniel ser jogado na cova dos leões. É a vida. É a vida. Daniel foi contra um mandato do rei, e por isso ele foi jogado. É a vida. Quantas coisas que nos acontecem aí no dia a dia, é a vida. Ah, mas o cara é crente, adoeceu, vai adoecer, vai ter câncer, vai ter tudo quanto é praga na vida, vai morrer, é a vida. Só no céu nós não teremos mais isso, porque aqui teremos. Aqui teremos. Então, queridos irmãos, Deus não impediu que ele fosse jogado na cova dos leões, mas ele fechou a boca dos leões.
porque Ele estava lá, com ele. Deus, em sua palavra, não diz que não haverá ou que não teremos lutas. Ele não fala isso nas nossas vidas. Pelo contrário, né? No mundo tereis aflições. Mas ele diz, tende bom ânimo. Porque se você não tiver bom ânimo, tu vai se ferrar. Porque luta tem, né? O que Deus diz é que nós não estaremos sozinhos. É a promessa dele. Pois nesse mesmo verso, no 22 de Daniel, né, mesmo verso lá do capítulo 6 de Daniel, continuação, ele diz assim, continua dizendo, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Vocês viram o testemunho da Dolores? Isso, queridos, significa que Deus nos dá força quando nós estamos fracos. Ele nos ajuda quando nós não sabemos o que fazer, quando ficamos perdidos. Ele nos ajuda. Ele nos sustenta quando pensamos que vamos cair. Ele nos sustenta. Deus não abandona seus filhos. Coloque isso no seu coração. Deus não abandona seus filhos no meio do caminho. Ele não abandona. Se Ele nos trouxe até aqui, Ele continuará conosco até o fim. A terceira coisa que eu quero deixar aqui. Comecemos este ano decididos a perseverar. A falta de perseverança destrói. Persevere. Perseverar é continuar fiel, mesmo quando é difícil ser fiel. Perseverar é continuar sendo fiel. Hebreus 10, 35, 36 diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, seja fiel, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus 12, no verso 1 diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o pecado, de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, que a todo momento está querendo nos tragar, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. Perseverança. Você foi chamado para perseverar. Perseverar não é insistir em alguma coisa por orgulho. Às vezes dizem, você é turrão, hein? Você é turrão, hein? Você pode estar até sendo turrão ali, porque não que você entendeu o que é perseverar. Perseverar não é ser turrão. Perseverar é continuar a caminhada confiando em Deus. Isso é que é perseverar. A despeito de qualquer problema, de qualquer luta, de qualquer dificuldade, de qualquer medo, é continuar caminhando. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Foi o que meu cunhado, na época, doutor Ulisses, uma vez disse para mim, Júlio, quando na sua vida você nada entender, dá glória a Deus. Dá glória. Deixa que no tempo dele você vai entender e ele vai estar com você. Na Bíblia temos exemplos de homens e mulheres que perseveraram. A Bíblia tem tudo lá para nos encorajar. Por isso que eu digo, leiamos a Bíblia. Tem muita gente que dá um bagaço de cana, triturado, moído,
por falta de conhecimento, porque quando você conhece a Deus, a palavra dele, não existe motivo para você se arrebentar. Abraão esperou 25 anos pela promessa de que teria um filho legítimo, por meio de quem Deus faria, dele uma grande nação. 25 anos esperando, ele não desistiu da caminhada, ele perseverou. Você já imaginou o que é isso? 25 anos esperando uma promessa, e a promessa se cumpriu. José sofreu injustamente, foi vendido, aos mercadores a caminho do Egito. Ele sofreu injustamente, foi vendido como escravo. Os mercadores que o negociaram lá no Egito para Potifar. Ele não cedeu o pecado da sedução de Potifar para poder se livrar da prisão. Ele não negociou a fé dele. Ele perseverou em sua fidelidade a Deus. Ele perseverou anos, sofreu, até Deus o exaltar, colocando ele somente abaixo, do faraó, equivalente a um governador geral, um vice-rei, um primeiro-ministro. Mas foi a perseverança dele. Por quê? Porque ele conhecia quem era Deus. Moisés caminhou no deserto por 40 anos para levar o povo, à terra prometida. Em uma caminhada que poderia ter sido feita em 11 dias. Está lá em Deuteronômio 1, 2. 40 anos. Sabe o que é isso? 40 anos você num deserto, um povo todo murmurando nas suas orelhas. Moisés conhecia Deus e ele era homem como nós somos. Houve alguns momentos em que ele desejou desistir. É normal. É normal você ter um momento de... Você pode cair, mas Deus não deixa você caído por muito tempo. Um desses momentos está lá em Números 11, no capítulo 11, 14 e 15, que diz assim: disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? Olha o desespero dele. E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixe ver a minha vergonha. Ele desejou desistir, passou na cabeça dele. Ele pediu a Deus para que Deus o matasse. Aquela carreira que estava proposta a ele, que Deus o incumbiu de fazer, ele tentou desistir, mas ele não desistiu. Ele perseverou na caminhada até o limite máximo que Deus permitiu que ele chegasse, porque ele não entrou na terra. Mas ele perseverou até o dia que Deus o tirou. Abraão, José, Moisés, como tantos outros na Bíblia, nos ensinam que quando somos perseverantes, Deus cumpre suas promessas nos abençoando. Persevere. Não está entendendo? Persevere. Faz aquilo que às vezes o pessoal diz assim: paga para ver. Vou pagar para ver se Deus vai fazer isso mesmo. Paga. Você vai ver que vai dar resultado. A fé verdadeira não desiste porque Deus demora. Deus está demorando demais. Largar esse negócio de mão.
Não. A perseverança cristã consiste em caminhar com Deus, caminhar em obediência a Cristo, caminhar em estado de vigilância e oração, e mesmo quando o coração estiver cansado, ao ponto de você desejar desistir, continuar caminhando, crendo que Deus renova as forças. Continue. E aqui caminhando para o fim, quero dizer para vocês que Jesus é o centro da nossa esperança, da nossa fé e da nossa perseverança. Jesus é o centro. Hebreus 12, no versículo 2, diz assim, quando olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, vergonha, afronta, desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Nós devemos caminhar olhando firmemente para Jesus, que é Ele que é o autor da nossa fé, foi Ele que nos salvou, é Ele quem nos capacita, é Ele quem é tudo em nossa vida. Jesus é o nosso maior exemplo que devemos seguir, que devemos imitar. Ele enfrentou o sofrimento, Ele passou pela cruz, Ele suportou a dor, mas Ele não desistiu. Ele não desistiu. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Eu acho que também ele teve vontade de desistir, mas a obediência ao Pai, se possível, passe, contudo seja feita a tua vontade. A cruz não foi o fim de Jesus, a ressurreição veio depois, a ressurreição veio em seguida, e após a ressurreição, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Olha a vitória. Olha a vitória. Quando olhamos para Jesus, aprendemos que a dor não é o capítulo final do nosso estado, da nossa vida. Não é o capítulo final. Seja qual for o teu problema, não é um problema sem solução. Olhe para Jesus. Por isso que neste novo ano, não vamos concentrar os nossos esforços, nosso olhar para a circunstância. Não olhe a circunstância não, porque se olhar, dá para desanimar. Mas olhe para Jesus, porque é Ele quem nos sustenta com a esperança, com a fé e a perseverança. E aqui eu encerro a minha palavra te perguntando, vou te fazer uma pergunta muito séria. Como você pretende passar esse ano de 2026? Como você pretende? Caminhando com os seus próprios instintos de sobrevivência? Tocando a vida no dia a dia? Cada dia basta o seu mal, né? Então eu vou no dia a dia. No muque, no braço. É assim que você quer passar 2026? Ou você quer passar caminhando com esperança viva, perseverando na fé, confiando na fidelidade de Deus e mantendo os olhos firmes em Jesus? Como você quer passar? O Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A maneira como você pretende passar esse ano, e não só esse ano, a maneira como você pretende viver o resto da sua vida, irá determinar se a sua vida será suave, leve ou pesado. É isso que vai determinar. Lembre-se lá de Mateus 11:28, que diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Às vezes nós estamos tão sobrecarregados. Nos momentos que estamos sobrecarregados, você lembra disso daqui? De ir a Ele. Está todo enrolado financeiramente. Ao invés de ir a Ele, pedir a solução dele: Senhor, o que Tu queres que eu faça para não viver enrolado financeiramente? Aí você vai ao papai, vai à mamãe, vai ao irmão, vai ao vizinho, e vai. E no final ainda dá calote, se bobear. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Com Jesus a vida é suave. Jesus não bota peso nos nossos ombros. Como eu já mencionei lá no início, não sabemos quais serão as situações que virão neste ano, não sabemos. Mas sabemos, e repito, pelo menos devemos saber, que Deus estará conosco todos os dias. Porque assim diz o texto, base desta mensagem de Hebreus 10, que eu citei lá no início: quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Essa promessa é a promessa da nova aliança em Cristo, por meio da obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. É a promessa. E é Deus quem fez essa promessa. E é Deus quem fez essa promessa, que nos garante a firmeza na esperança, o fortalecimento na fé e a perseverança até o fim, porque Ele é fiel em cumprir tudo o que Ele prometeu e nos promete. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.